Vamos lá, rapaziada, voltamos agora para o nosso segundo tempo, firme e forte, e agora vamos fazer esses exercícios, que são muitos. Vamos lá, é o seguinte, primeira questão. Na linha 1, o pronome cuja introduz explicação acerca da tradição filosófica. E aí, eu vou chegar aqui e vou observar o seguinte. Quando eu uso o cuja, é um pronome relativo. Beleza, garoto? Por ser um pronome relativo, sem dúvida, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. E esta vírgula que está aqui vai fazer com que você a tenha como adjetiva explicativa. Consequentemente, introduz uma explicação. Como o pronome relativo faz referência a um termo citado anteriormente, ele faz uma explicação acerca de quê? Da tradição filosófica. Por esse motivo, a questão que aqui está é uma questão certinha, certinha, certinha. Show de bola! E vamos que vamos. Questão número 2. A oração que inseriu em nosso ordenamento jurídico, ele diz que tem valor de restrição. Beleza, garoto? Vamos dar uma olhada lá. Observe que o examinador, ele tira a oração, quando ele joga aqui na questão, e ele não coloca o sinal de pontuação antes do pronome relativo. Justamente para quê? Para te induzir a pensar que ela é uma oração de valor restritivo. Porque pelo fato de ele não ter colocado aqui a vírgula, o aluno iria pensar o quê? Poxa, esse cara de repente é relativo, mas como não está com vírgula, não, enganou-se. Por quê? Você tem que voltar ao texto. Aqui, ó, voltou ao texto, está aqui o pronome relativo, então, sem dúvida, você tem a oração sendo classificada como subordinada adjetiva. Só que lá no texto, observem vocês que lá no texto ele colocou esta oração isolada por vírgulas. Isso por que motivo? Porque ela tem valor explicativo. Ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Show de bola, show de bola, show de bola. Por esse motivo que ela está isolada. Só que ele falou que ela tem valor de restrição. E como ele falou que tem valor de restrição, a questão está errada. Beleza, rapaziada? Show de bola. Vamos comigo. 3. A supressão da vírgula altera o sentido da seguinte frase. O que vai acontecer? Essa questão é uma questão da Fundação Carlos Chagas. E a Fundação Carlos Chagas cobra esse tipo de questão de forma comumente, fazendo esta pergunta. A supressão da vírgula acarreta mudança de sentido em... Você tem várias opções para que haja mudança de sentido em relação à pontuação. Só que os examinadores, de uma forma geral, eles cobram isso em cima de oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque é o único lugar que realmente o aluno que não tem muito conhecimento irá errar. Daí, mas eu posso mudar o sentido de outra maneira? Pode. Se eu falasse assim, por exemplo, não, vírgula, vai passar no concurso. Se eu tirar vírgula, a mudança de sentido há. Porque quando eu falo não, vírgula, vai passar no concurso, eu afirmo que a pessoa vai passar, porque eu isolei o não. No entanto, se eu tirar vírgula e falar não vai passar no concurso, aí já passa a ter o valor negativo. Ou seja, a retirada da pontuação certamente acarretará mudança de sentido. Só que esse tipo de questão ele não vai te cobrar. Certamente quando ele fizer menção a supressão da vírgula, acarretar mudança de sentido, ele vai falar disso daqui, oração subordinada adjetiva. E observe que isso já acontece na letra A. Fica-se indignado com os feirantes, vírgula, que, tá aqui, ó, pronome relativo, beleza, garoto? Por esse motivo, aqui eu tenho a presença de uma oração subordinada adjetiva. E ela está isolada. Por que motivo? Porque ela é adjetiva de caráter explicativo. Se eu fizer a retirada da pontuação, ela necessariamente
deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Por esse motivo, a supressão da vírgula altera o sentido da letra A. Show de bola! Isso é uma das coisas que a Fundação Carlos Chagas cobra em praticamente todas as provas. Existem dois modelos de questão de pontuação que a Fundação Carlos Chagas cobra. Um modelo em que ele vai querer saber simplesmente se a frase está certa ou errada em relação à pontuação, e daí ele faria a seguinte pergunta: marca a opção abaixo que a pontuação está inteiramente correta. Para esse tipo de questão, eu não vou trabalhar com isso daqui. Por quê? Imagina que ele falasse assim: a supressão da vírgula, a pontuação está inteiramente correta em que opção? Aí ele chega na letra A, coloca a oração adjetiva isolada. Chega na letra B, coloca a oração adjetiva sem estar isolada. Qual é a resposta? Nenhuma das duas. Porque se ele quiser falar da pontuação está inteiramente correta, não tem o menor sentido ele falar de oração adjetiva, uma vez que ela pode ser isolada sendo explicativa, ou ela não vai ser isolada se ela for restritiva. Então, para aquele tipo de questão, em que ele quer saber se a pontuação é certa ou errada, o foco não é esse. O foco para esse tipo de questão, saber se a pontuação está inteiramente correta, são os termos deslocados. São termos que quebram a sequência lógica. O estudo da oração adjetiva, ele só aparece para concurso quando o examinador faz menção a quê? A sentido, a mudança de sentido. Então chegou aqui e falou isso. O sentido vai alterar. Sim, ela sai da explicativa para restritiva e ponto, essa daqui é a resposta. Olha só, por exemplo aqui. A todo momento, galera, isto é um adjunto adverbial de tempo. E a vírgula apareceu aqui porque esse adjunto adverbial está antecipado à oração principal. Se neste caso você retirasse a vírgula, a frase passaria a ter um erro de pontuação. Mas observem que no enunciado ele não pergunta nada disso. No enunciado ele não quer saber se a retirada da pontuação vai fazer a frase estar certa ou errada. Ele quer saber o seguinte: qual é a opção em que a retirada da pontuação acarreta a mudança de sentido? Aí eu vou te perguntar, com a pontuação, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Se eu retirar a pontuação, vai continuar sendo um adjunto adverbial de tempo. E por consequência disso, a pontuação sendo usada ou retirada, o sentido permanece o mesmo. Mas aí o que o aluno afoito pode fazer? O que seu concorrente pode fazer? Você não. O que teu concorrente pode fazer? Ele retira a pontuação, aí a frase passa a ter erro de pontuação, ele vai lá e marca a letra C. Só que ele não prestou atenção no enunciado. No enunciado, em nenhum momento, ele quer saber se a pontuação está certa ou errada. Ele quer saber se haverá o mesmo sentido usando a pontuação ou não. Beleza, rapaziada? Show de bola? E vamos que vamos. Logo a resposta, letra A. A oração adjetiva explicativa vai passar para restritiva. Falou? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui interessante para falar. Tá. Aqui, ó. Se aqui eu colocasse assim, ó, em qualquer lugar onde ocorra uma feira. Se eu tirar a pontuação, em qualquer lugar onde ocorra uma feira, ocorrerá também. Enfim, se eu tirar a pontuação, eu posso ter um erro de pontuação, mas ter mudança de sentido eu não vou ter. Tem que avaliar e tem que entender muito bem o enunciado, valeu? Vamos continuar. Bom, considere as frases. Aí tá aqui. Tal, 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 tal. Aí o cara vai e diz, ó, a supressão da vírgula provoca, ó, alteração de sentido. Tão somente no que se afirma em. Ele vai querer saber o quê? Não tem a menor dúvida, galera. Fez essa pergunta. A supressão da vírgula vai acarretar mudança de sentido? Tenham certeza de que ele vai falar de oração subordinada, adjetiva, explicativa, mudando para restritiva. Isso aconteceu na primeira? Vamos dar uma olhada? Ó, é preciso ter cautela com as ordens judiciais que constituem, ó, usou a vírgula, porque esta oração que aqui está, que isso, é uma oração subordinada, adjetiva explicativa.
Se eu retirar a pontuação, ela vai mudar de explicativa para ser uma oração adjetiva restritiva. Show de bola! Então a primeira muda de sentido. Em alguns casos de quebra de sigilo telefônico, vírgula, há evidente abuso de autoridade. Em alguns casos de quebra de sigilo telefônico, vou tirar a vírgula. Se eu retirar a vírgula, haverá um erro de pontuação? Sim, mas ele não quer saber isso. Ele quer saber se vai ter alteração de sentido. E aí vocês vão observar que não tem qualquer alteração de sentido, continua sendo a mesma coisa. Em alguns casos de quebra de sigilo telefônico, não há mudança. Ponto. O sentido é o mesmo. Vem aqui, frequentemente, está sendo usado para indicação de tempo. Frequentemente é uma adjunta adverbial de tempo. Se você retirar a vírgula, continua sendo adjunta adverbial de tempo. Então o sentido permanece o mesmo. É isso que eu tenho que avaliar, porque na questão ele menciona alteração de sentido. Consequentemente, a única que é alteração de sentido é a primeira. E é por esse motivo que a resposta será a letra A. Beleza, rapaziada? Show de bola! Firmeza, 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 firmeza. E vamos que vamos. 5. Atende-se às seguintes frases. Vai ser o mesmo esquema. Vamos dar uma olhada lá. A supressão da vírgula altera o sentido do que está em. De novo aqui, galera, ó. Vírgula, oração adjetiva explicativa, introduzida pelo pronome relativo que. Consequentemente, se eu retirar a vírgula, haverá mudança de sentido, ela passará a ser restritiva. Já na segunda, reconheça o esforço dos governantes nessa precisa tentativa de resolver tão grave problema. Retirei, não há mudança de sentido. O grande físico dirige-se aos leitores que, ó, de novo, pronome relativo, identifica como trabalhadores. Quem é que identifica como trabalhadores? Os leitores. Faz referência ao termo anterior. Show de bola. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva que está sendo usada como explicativa. Automaticamente, se a pontuação for retirada, ela deixa de ser adjetiva explicativa para ser uma oração adjetiva restritiva. Por esse motivo, a alteração de sentido acontece na primeira e na terceira. E sendo assim, a resposta é a letra D de David Xavier. Beleza, rapaziada? Show de bola. E vamos que vamos. Próxima. D de dado, próxima. 6. Bom, aqui já é uma questão da FGV. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ele fala assim, a frase em que devem ser empregadas duas vírgulas. A pergunta é meio subjetiva. A frase que deve ser empregada as duas vírgulas. Aí o aluno, pô, mas o que ele quer saber? Aí quando você for olhar as opções, o que acontece aqui, ó? Observe que ele usou o pronome relativo aqui. Ele usou na letra B pronome relativo. Usou na letra C pronome relativo. Usou na letra D pronome relativo. E usou na letra E pronome relativo. Automaticamente, se ele está usando o pronome relativo nas 5 opções, obviamente que ele vai querer que você marque o quê? A opção que apresenta a oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Se ele está usando o pronome relativo, não tem a menor dúvida. Todas as orações que aqui estão são subordinadas adjetivas. Todas são orações subordinadas adjetivas. Aí o que eu tenho que fazer? Diferenciar se elas são restritivas ou explicativas. Por quê? A opção correta, ou seja, aquela que eu vou empregar duas vírgulas, sem dúvida, será a oração adjetiva de caráter explicativo. E eu vou trabalhar com sentido. Aí vamos comigo. Quando eu falo análise que é bem orientada, conduz a conclusões válidas. Toda análise conduz a conclusões válidas? Não. Somente a que é bem orientada. Então aqui ela é restritiva.
Próxima. O raciocínio que apresenta conclusões próprias é necessário escrever todo o raciocínio? Não. Somente o que apresenta conclusões próprias. Então, tem uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Show de bola. Agora, a reflexão, que é sempre necessária, precede uma boa redação. Observe, tem pronome relativo, é subordinado adjetivo. Quando ele fala que é sempre necessária, só pelo fato de ele já afirmar que ela é sempre necessária, ele não está restringindo, porque ele está dizendo que toda reflexão é sempre necessária. Se ele está afirmando que ela é sempre necessária, então se ele não restringe, está aqui. A oração é adjetiva explicativa, por esse motivo, vírgula aqui, vírgula aqui. E sendo assim, a resposta será a letra C de casa. Vamos dar uma olhada na D. A concentração que é profunda propicia o raciocínio. Toda concentração propicia o raciocínio? Não. Somente a que é profunda. É uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Ponto. A crítica que revela ponderação é bem recebida. Toda crítica é bem recebida? Não. Somente a que revela ponderação. Oração subordinada, adjetiva restritiva. Logo, a resposta certa é a letra C de casa. É somente ali que vão ser empregadas duas vírgulas, porque é ali e somente ali que a oração é subordinada adjetiva explicativa. Observe que ele fala assim, a reflexão que é sempre necessária. Quando ele fala que é sempre necessária, eu não posso dizer de uma reflexão que não é necessária, porque ele já afirmou que ela é sempre necessária. Se é sempre, representa o todo. Se representa o todo, é adjetiva explicativa. E por esse motivo, a pontuação tem que aparecer obrigatoriamente. Falou, rapaziada? Show de bola? Resposta letra C. Fui. E vamos que vamos. CESP agora. Na linha 1, a supressão do vocábulo que traria prejuízo ao sentido do texto, pois ele inicia uma oração cujo conteúdo delimita o significado de os países. Quando ele fala de delimitar, ele quer dizer o quê? Que vai restringir. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Usei o pronome relativo. Show! Os países que se mostram como vozes dissonantes na orquestra das nações ajustadas a... Caraca, tudo isso até aqui, ó. Tá? Os países que se mostram como vozes dissonantes na orquestra das nações, tal. Não são todos os países que passaram a ocupar. Olha para cá. Todos os países passaram a ocupar? Não. Somente os que se mostram como vozes dissonantes na orquestra. Então aqui eu estou delimitando, eu estou restringindo. Somente os países que se mostram. Se eu retirar o que eu vou falar? Que os países se mostram. Aí quando eu falo que os países se mostram, aí eu estou falando que todos os países se mostram. Uma vez que eu uso o que, ó, os países que se mostram, somente os que se mostram. Se eu retirar o que eu vou falar? Os países se mostram, aí eu já estou fazendo uma afirmação. Eu não estou restringindo. Estou querendo dizer que todos os países se mostram como vozes dissonantes e tal. Sendo assim, na linha 1, a supressão do vocábulo que traria prejuízo ao sentido do texto, positivo, pois ele inicia oração cujo conteúdo delimita o significado dos países. Certinho, iria trazer prejuízo porque você deixaria de ter esse valor restritivo. Sendo assim, a questão está certinha.
Vamos lá. A omissão do trecho isolado por travessões não acarretaria prejuízo para a correção gramatical. Gente, essa questão é maravilhosa, porque olha só, neste caso aqui, eu coloquei entre travessões, eu tenho aqui um pronome relativo, que isso, beleza, garoto? Se tem o pronome beleza, é o pronome relativo, então você tem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu retirasse os travessões, ela passaria a ser uma oração adjetiva restritiva. Só que ele não pergunta isso. Olha o que ele fala. A omissão do trecho e não dos travessões. Ele quer que você retire esse trecho. Trecho, trecho, trecho. Trecho, 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 trecho. Que tem que ser retirado o trecho. Aí eu vou tirar. Aí o que ele fala? Se vai ter prejuízo para correção gramatical. Observe que em nenhum momento ele fala de prejuízo para o sentido. Ele quer saber se aquela retirada vai ter prejuízo para a correção gramatical, então é só a gente ler. Vamos dar uma lida aqui? A rigor, toda essa crise latente no sistema de terminais aeroportuários já foi prevista. Repara, preste atenção. Eu vou tirar o trecho todo. A frase continua certa. Eu não estou avaliando aqui nada em relação ao sentido, somente em relação à correção da frase. E ele não pediu que eu retirasse só os travessões. Ele pediu que eu retirasse o trecho que está em travessões. Aí eu teria isso. Toda essa crise latente no sistema de terminais aeroportuários já foi prevista há muito tempo. Ou a frase continuaria certa. Então a omissão do trecho não acarretaria prejuízo para a correção gramatical. E sendo assim, a questão está certa porque ele afirma que não acarretaria prejuízo. Certinho, certinho, certinho. E vamos que vamos. Vamos que vamos e vamos que vamos. Number 9. Vem comigo. Na construção, mais a pintura e a música do que a filosofia e a religião, o vocábulo que introduz oração restritiva com verbo elíptico. No. No. Olha aqui. Este que aparece aqui é uma conjunção comparativa. Não tem nada a ver, repetindo, não tem nada a ver com pronome relativo. Vamos dar uma olhadinha lá? Nos primeiros anos, parará, Erasmo dedicou-se mais à pintura e à música do que à filosofia e à religião. Ou seja, quando ele fala que se dedicou mais àquilo do que àquilo, ali na ideia você tem uma ideia de comparação. E realmente tem um verbo implícito, olha só. Erasmo dedicou-se mais à pintura e à música do que se dedicou, está aqui subentendido, do que se dedicou à filosofia e à religião. Ele se dedicou mais à música do que se dedicou à filosofia. Ou seja, eu tenho uma ideia comparativa. E por esse motivo, eu não tenho nada aqui de oração subordinada adjetiva restritiva. Nada, 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 nada. Por que eu não tenho? Porque a oração adjetiva, ela é conectada pelo pronome relativo. O que ele queria que você fizesse era exatamente isso. Que você chamasse aquele que ali de pronome relativo. Ele não é pronome relativo. Ele é uma conjunção comparativa. Sendo assim, a questão está errada. Ok? Aproveitando o comentário, pode anotar aí. A construção do, coloca esse do entre aspas, a construção do, entre aspas. Aí continua agora. É facultativa. A construção do é facultativa diante da conjunção comparativa que. Diante da conjunção comparativa que. Ou seja, aqui, gente, não tem nada a ver com a aula de oração adjetiva, mas é um assunto importante também. Se eu chegar aqui e falar assim, Erasmo dedicou-se mais à pintura e à música que à filosofia e à religião,
a frase está certa, porque como esse aqui é comparativo, a construção do que antecede essa conjunção, ela é facultativa. Deixa eu te dar um outro exemplo. Vamos lá, vamos anotar aí. Bom, o professor estuda mais do que o aluno, olha só. Aqui eu também vou colocar o do. Quando eu coloco esse 2, está antes do que? Aqui eu coloco a preposição de antes do pronome relativo que? Está aqui, ó. Aqui eu tenho o pronome relativo. Aqui eu tenho o pronome relativo. E aqui eu tenho a preposição de. Neste caso aqui embaixo, aparece com o pronome demonstrativo os. Ponto. Só que é completamente diferente do exemplo de cima. Por quê? Neste caso daqui, quando você fala material de que preciso, a preposição de está sendo regida pelo verbo transitivo indireto precisar. Quem precisa, precisa de. E, consequentemente, se você retirar a preposição de, e daí você falar o material que preciso, aí você cometeu um erro de regência. A preposição é obrigatória, porque ela foi regida pelo verbo e, consequentemente, tem que ser usada diante do pronome relativo. Não tem como retirar. Vem aqui a mesma coisa. Eu gosto dos que estudam para concursos. É um verbo também transitivo indireto. Quem gosta também gosta de. E aí quando você fala que gosta, gosta de, eu gosto dos que estudam. Eu gosto daqueles que estudam. Consequentemente, quando você fala gosto daqueles que estudam, a preposição de, ela tem que continuar, porque está sendo regida pelo verbo. E lembrando que a facultatividade, ela não existe diante de qualquer que. Ela existe diante da conjunção comparativa que. Neste caso, se ele pedisse para você retirar a preposição e falasse o material que preciso custa caro, está errado. Se aqui você retirar a preposição,
ou até mesmo a construção 2, e daí falar, eu gosto que estudam para concurso, está errado. Agora, quando você chega aqui, ó, o professor estuda mais que o aluno. Repara aqui que vale a falar isso, ó, ele estuda mais que o aluno estuda. Estuda mais que o aluno estuda. Esse que está aqui é uma conjunção comparativa. E como ele é uma conjunção comparativa, neste caso que está aqui, o do é facultativo. Então você tanto pode falar, o professor estuda mais que o aluno e o professor estuda mais do que o aluno. Esse do que antecede a conjunção comparativa aqui, a construção, do, ela é facultativa, como eu acabei de dar para vocês. Caso alguém te perguntasse isso na prova, a construção do pode ser retirada sem que haja prejuízo para a correção da frase. Certo, desde que esteja antes da conjunção comparativa. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Rapidinho para a gente continuar. Copia aí. E vamos voltar. Param. Vamos comigo. Vamos lá. Essa questão está errada, né? Já expliquei para vocês. Ele quis que você chamasse esse que de pronome relativo, para dizer que tem oração adjetiva restritiva, só que ele não é relativo. Esse que está aqui é uma conjunção comparativa. Fui. 10. Caso a oração que não foram capazes de uma reação imediata fosse isolada por vírgulas, a coerência textual seria prejudicada. Ó, vamos ver aqui. Repara quando ele fala em coerência, ele quer falar em sentido. Você chegou aqui e colocou o pronome relativo aqui. Sendo assim, se você usou o pronome relativo, não há dúvida de que aqui existe a oração subordinada adjetiva. Você tem uma oração subordinada adjetiva, que apareceu aqui como restritiva. E aí ele pergunta se fosse isolada por vírgulas, a coerência seria prejudicada? Claro que seria, porque a intenção do examinador, quando usou a frase, as espécies que não foram capazes de uma reação imediata, ele inseriu aquilo como uma oração adjetiva restritiva. A intenção do examinador foi usá-la como restritiva. Se você inserisse a pontuação, ela passaria a ser analisada como adjetiva explicativa. Beleza? Show de bola? E vamos que vamos. Logo, a coerência seria prejudicada? Certo, porque ela passaria de restritiva para explicativa. Que isso? Se a intenção dele foi colocar como restrição, eu não posso chegar ali e usar a pontuação para isolar. Eu vou fazer porque o sentido ele tem, que a frase tem um outro sentido completamente diferente. Vamos lá. 11. O emprego da vírgula logo após crédito justifica-se porque a oração subsequente é subordinada a adjetiva explicativa. Vamos ver lá. Que está comprometendo muitas economias. O quê? Chamou de seu modelo neoliberal pela crise de crédito. O que está comprometendo? A crise de crédito. Então, neste caso, você tem a presença de um pronome relativo. E se você tem a presença de um pronome relativo, não há dúvida de que esta oração que aqui está, ela é o quê? Subordinada, adjetiva, que foi isolada, porque ela é adjetiva explicativa. Então, vamos que vamos. O emprego da vírgula após crédito justifica-se porque a oração subsequente é subordinada a adjetiva explicativa. O que ele afirmou está certinho. Falou? E vamos que vamos. Próximo.
Vamos lá. Sobre o seringueiro morto, para então encadear os argumentos que a fizeram acatar o pedido tal. A oração, não está isolada por apresentar valor restritivo. E é exatamente isso. Aqui, esta oração que está aqui, destacada, iniciada por um pronome relativo, porque ela é subordinada adjetiva. Aí eu te pergunto, a pontuação foi usada? Não. Se a pontuação tivesse sido usada, ela seria analisada como adjetiva explicativa. Ela não foi usada justamente por esse motivo. A pontuação não foi usada porque isola uma oração de valor restritivo. E por consequência disso, esta vírgula, essa questão que aqui está, é uma questão certa. Ok? A oração que a fizeram acatar não está isolada por apresentar valor restritivo. Certinho. Tudo bem? É isso aí. Vamos para a questão número 13. O termo onde introduz oração adjetiva de sentido explicativo. Aqui é uma questão interessante, por quê? Eu falei para vocês, quando eu estava explicando a parte de teoria, que a oração subordinada adjetiva, ela é introduzida por pronome relativo. Mas não é o pronome relativo que necessariamente. Ela pode ser introduzida por qualquer que seja o pronome relativo. Que, qual, quem, cujo, onde. Não foi isso que eu falei para vocês? Qualquer que seja o pronome relativo introduz a oração subordinada adjetiva. Porque senão o aluno chega aqui, quando ele fala assim, Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu. Aonde introduz uma oração de sentido explicativo? Falou, não, claro que não. Porque o onde indica lugar. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. O onde que você usou aqui, ele serviu para fazer referência a um termo citado anteriormente. Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu. Ele nasceu em Chapuri. Ou seja, ele faz referência a um termo citado anteriormente. Esse maluco que está aqui é um pronome relativo. E por ser pronome relativo, a oração que aqui está é subordinada adjetiva. E ela, que é a oração subordinada adjetiva, apareceu isolada. Como ela apareceu isolada, ela é subordinada adjetiva explicativa, exatamente como ele falou aqui. O termo onde introduz oração adjetiva de sentido explicativo. O que ele falou está certinho. Consequentemente, questão número 13 está certa. Beleza, garoto. Firme e forte. 14. A vírgula pós-bicombustível isola a oração subordinada. Essa questão é uma questão de armadilha. Certamente você não errou. Olha para cá. O que o afobado faz? O afobado chega aqui, olha a vírgula. Ele vê que aqui existe o pronome relativo. E por ser o pronome relativo, tem a certeza de que aqui existe a oração subordinada adjetiva. E ela foi isolada. A justificativa para que ela tenha sido isolada é exatamente o quê? Ela ser analisada como oração subordinada adjetiva explicativa. Ponto. Mas, repare uma coisa. Ele não fez menção às duas vírgulas. Maldosamente, o que foi que ele fez? Ele falou só da primeira vírgula para pegar o aluno afobado. E aí o que ele está dizendo? Que a vírgula pós-bicombustível, ou seja, só esta vírgula daqui, isola a oração subordinada adjetiva explicativa. E ela, ou seja, somente ela, não isola absolutamente nada. Ela só introduz a oração adjetiva explicativa. Porque isolar, quem isola é esta vírgula com esta vírgula. Então o que ele deveria falar? As vírgulas após bicombustível e proporção isolam a oração subordinada adjetiva explicativa. A vírgula após bicombustível sozinha, ela não isola, não. Ela não isola. Consequentemente,
A resposta que está aqui é errada. Muito boa essa questão, hein? Uma questão de pura armadilha. Mas certamente muitos alunos até já conhecem essa questão. Eu faço questão de colocar todas as questões, todos os enunciados que fazem menção à armadilha, eu sempre faço questão de colocar, porque aquilo tem que ser uma coisa vista a todo momento. Porque na hora que o aluno enxerga uma questão de prova, ele tem que ter uma atenção redobrada para não cair em armadilhas como essa. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Falou, rapaziada? Vamos continuar? Vamos lá. 15. Preserva-se o respeito às regras de pontuação do padrão formal da língua portuguesa ao se retirarem os parênteses. Vamos retirar? Demarcando a explicação do que sejam fenômenos aleatórios, está aqui, ó. Por um travessão ou por uma vírgula após essa expressão. Essa expressão que ele faz menção é o próprio fenômenos aleatórios. Olha aqui, galera. Mas há também outra complexidade que provém da existência de fenômenos aleatórios, vírgula, que podem ser determinados e que, empiricamente, agregam incertezas ao pensamento. Aí o que ele fala? Se você pode trocar os travessões por uma única vírgula, se você pode trocar os parênteses por uma única vírgula ou um único travessão logo após essa expressão. A expressão, no caso, a que ele faz menção, é fenômenos aleatórios. Não tem problema. Se chegar aqui, eu trocar os parênteses por uma vírgula só, ou por um único travessão, vai estar certinho. Ah, mas ele não teria que falar de travessões ou de vírgulas? Não, porque, reparem, toda a ideia termina aqui, ó, no período. Se toda a ideia termina aqui no período, se eu usar um único travessão, eu já isolo tudo. Uma única vírgula já vai isolar tudo. Então, está certinho. Caso aquela oração aparecesse no meio de uma outra oração, aí os parênteses não poderiam ser substituídos por uma única vírgula ou por um único travessão. Aquela questão só está certa porque está no final do período. Aí, se eu trocar os parênteses, eu retiro e jogo um travessão ou uma vírgula, eu já isolo o restante. Consequentemente, essa questão está certa. Vamos lá. Preserva-se o respeito às regras de pontuação do padrão formal da língua portuguesa ao se retirarem os parênteses, demarcando-se a explicação do que sejam fenômenos aleatórios por um travessão ou por uma vírgula logo depois dessa expressão. Essa questão está certinha. Falou, rapaziada? Show de bola? E vamos que vamos. Questão 16. Vamos lá. Os travessões das linhas 4... É 3 e 4 aqui para mim, né? Isolam a expressão de caráter explicativo. A outra loucura, o agronegócio na selva. Esse agronegócio na selva explica qual é essa outra loucura. Por consequência disso, essa expressão realmente tem caráter explicativo. Eu perguntaria se pode ser substituído por parênteses. Eu posso? Posso. Ou por, aqui, ó, uma vírgula. Que isso? A questão está errada. Por quê? Como ali apareceu no meio da frase, eu não posso trocar os travessões por uma vírgula. Observe. Se eu trocar os travessões por parênteses, tá certo. Mas por uma vírgula eu não tenho a menor possibilidade de fazer, porque ela apareceu no meio da frase. Consequentemente, essa questão é uma questão errada. Que isso? 17. Nas linhas 3 e 4, a substituição dos travessões. Beleza, show de bola. A substituição dos travessões por parênteses ou por, aqui, ó, duas vírgulas. A única diferença que existe
da 16 para 17, para que a 16 esteja errada e a 17 esteja certa, é porque lá na 16 ele falou para substituir por uma vírgula, e aqui ele pede para você substituir por duas vírgulas. Olha que coisa boba, né, cara? É uma questão boba. Mas só que é uma questão que para o aluno não presta atenção, ele acaba errando. Por quê? Esse tipo de questão cai direto. Mandar trocar vírgulas por parênteses, por travessões, isso é um tipo de questão que cai a todo momento. Só que quando ele joga essa questão, o aluno já vai no automático. Porque pode trocar as vírgulas por travessões, por parênteses, ele já vai no automático. Aí quando chega a hora da questão, ele chega e joga uma armadilha e o aluno vai e erra. Aquela questão anterior, ela tem exatamente o mesmo modelo dessa daqui. Ele colocou uma expressão isolada por travessões e pediu para que substituísse por uma outra pontuação. Sendo que lá, ele pediu para você substituir por uma única vírgula. E aqui ele pede para que você substitua por duas vírgulas. Por consequência disso, a questão 17 é uma questão que está certa. É só prestar atenção, meus amigos, que vocês não vão errar. Beleza, rapaziada? Show de bola? Vamos para a questão 18. Vamos lá. Caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores, o sentido expresso no trecho seria preservado. Por trabalhadores que estavam assalariados e por empresas intermediadoras e que preferiram, deixa eu ler de novo aqui, outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativa para se apoderar de parte do ganho. Ponto. Gente, aqui é ponto, tá? Aqui não é reticência. Aqui é ponto. Ok? Pode trocar aí, pode marcar isso aqui. Isso aqui é um ponto. Deixa eu só confirmar. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativa para poder se apoderar da parte do ganho. Ponto. Aqui é ponto. Aí, eu tenho aqui um pronome relativo. E por consequência disso, esta oração que aqui está é uma oração subordinada adjetiva, que aqui apareceu como restritiva. E aí o que ele fala? Caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores... Ixi, pode parar. É dessa daqui que ele está falando, né? Está aqui. Pronome relativo. Oração subordinada adjetiva, que apareceu aqui como restritiva. Ok. Na verdade, o que a gente tem, galera? Nós temos duas orações subordinadas adjetivas. E elas estão coordenadas entre si. A gente falou isso no começo, olha para cá. Outras cooperativas de trabalhadores são formadas, outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras, termina a primeira, aí entra aqui a conjunção aditiva. E que preferiram, aí entra a segunda. Aí o que foi que eu falei para vocês quando isso acontecer? Ou as duas serão analisadas como restritivas, ou as duas serão analisadas como explicativas. Se chegasse aqui e colocasse uma vírgula após trabalhadores, as duas orações que antes eram restritivas vão passar a ser analisadas como explicativas. Restritivas e aqui explicativas. Consequentemente, caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores, o sentido expresso no trecho seria preservado. Por esse motivo, essa questão que está aqui é uma questão... Epa, calma aí. São duas questões, galera. Olha só. A questão 19, a gente não resolveu ainda. A questão 19, perdão, a gente já resolveu, ela está errada. Aqui, ó. Caso se inserisse uma vírgula após trabalhadores, o sentido expresso no trecho seria preservado. Errado. Agora vamos ver a primeira. Como existem duas orações subordinadas adjetivas. Exatamente o que eu já estava explicando, né?
coordenadas entre si, a retirada do segundo que, antecedendo preferiram, não prejudicaria a coesão textual. Também falei para vocês isso. Como aqui você tem mais de uma oração adjetiva, não há necessidade de fazer o uso do segundo pronome relativo. Eu cheguei a mencionar para vocês que, neste caso, ele é facultativo. Ou seja, como ele pede se eu posso retirar, não tem problema. Por empresas intermediadoras e preferiram se organizar em cooperativa para se apoderar. Consequentemente, a primeira está certa e a segunda está errada. Beleza, rapaziada? Show de bola? Tranquilos? A primeira, ele fala daquela teoria da oração adjetiva, das orações adjetivas, que são coordenadas entre si, de vocês poderem retirar o segundo pronome relativo, que de fato ele é facultativo, comentei com vocês isso, e a segunda oração, a segunda questão, perdão, ele pede para que você pegue as duas orações que são restritivas e colocando a vírgula pós trabalhadores, todo o segmento, ou seja, as duas orações, elas necessariamente vão passar a ser analisadas como adjetivas explicativas. É justamente por esse motivo que a questão de baixo está errada, porque ele vai mencionar que o sentido expresso seria preservado, o que não é verdade. Falou? E vamos que vamos. Vinte. A correção gramatical e a coerência textual seriam mantidas ao se retirar a segunda ocorrência do pronome relativo que. Dá uma olhada aqui. Na cidade de Atenas, considerava-se cidadão qualquer ateniense maior de 18 anos. Ó. Mesmo esquema. Que tivesse prestado serviço militar e que fosse homem livre. Está aqui. Eu tenho a presença de dois pronomes relativos. Tanto a primeira quanto a segunda são orações subordinadas adjetivas, restritivas. Aí o que ele pergunta? Se o segundo pronome relativo poderia ser retirado sem causar prejuízo. Vai cair exatamente na mesma coisa da questão anterior, da questão 18, no caso. Aquela teoria que eu havia falado. São duas orações coordenadas entre si, então a retirada do segundo pronome relativo pode acontecer, sem qualquer problema. Na cidade de Atenas, considerava-se cidadão qualquer ateniense maior de 18 anos, que tivesse prestado serviço militar e fosse homem livre. O que daqui eu posso retirar sem que haja qualquer prejuízo. Show de bola. Por esse motivo, a questão número 20 é uma questão que está certinha. Show de bola. Fechou. Bom, é o seguinte, galera. Eu não vou entrar no próximo material. Nós temos aí 4 minutos para terminar nossa aula. E não vou fazer isso, porque senão vou ter que entrar ali em oração subordinada substantiva, não vai dar para falar nenhuma frase, nem um pouquinho. E aí o que a gente vai fazer? Na próxima aula eu vou, talvez, rapaziada, eu acho que na próxima aula, com muito esforço, eu consiga terminar o módulo. Acho que a gente já estendeu aí 2 aulas, salvo engano, mas eu acho que na próxima semana eu consigo terminar. Se, por um acaso, eu não terminar, aí na outra semana, sem dúvida, eu termino. Não há a menor dúvida. Mas na semana que vem, vou falar de um assunto de extrema importância, que é oração subordinada, adverbial, substantiva, que não vamos perder aí no máximo 1 hora, e oração subordinada adverbial, que normalmente eu perco uma aula inteira. E quando isso acontecer, e eu não vou fazer a coisa às pressas, é óbvio, né? Não tem como fazer às pressas, por quê? Porque é uma matéria de muita importância. Agora a gente vai fazer o nosso intervalo.